Olá pessoal, graça e a paz de Cristo esteja contigo. Eu sou o missionário Luan e você está aqui no meu canal. E nós queremos nesta hora trazer a você uma rápida reflexão da palavra de Deus ao seu coração. E eu quero falar um pouquinho sobre oração. E eu queria usar o texto aqui de Lucas capítulo 18, versículo 1, que diz: Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Bom, todos nós sabemos que os evangelhos, eles mostram de maneira muito clara a vida de oração de Jesus. Não apenas a vida de oração de Jesus, mas os ensinamentos de Jesus sobre oração. E aqui nós temos um desses ensinamentos que a gente aprende duas coisas aqui maravilhosas acerca de oração e muito importante para você que deseja ter uma vida de oração. Primeiro, Jesus disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre. Ou seja, a oração não é uma opção, porque o texto diz uma parábola sobre o dever. Veja que para o cristão não é uma opção, mas orar é uma obrigação. Se você não orar, você irá morrer espiritualmente. Os homens de Deus na Bíblia, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento e da igreja primitiva, e ao longo da história da igreja, foram homens que foram poderosos não apenas por causa dos seus ensinamentos e grandes feitos, mas sobretudo por causa da sua vida de oração. E Cristo é o maior exemplo deles. E nós precisamos olhar para Jesus, porque ele foi um homem de oração e ele tem autoridade para falar sobre isso. A Bíblia chega a dizer que Jesus passava a noite em oração. E nós entendemos que a oração não é uma opção, é um dever. Se você é cristão, não dá para viver sem orar. Amém? E a segunda coisa que a gente aprende desse texto é que o texto diz: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Ou seja, a oração deve ser perseverante. Ou seja, você precisa disciplinar-se a si mesmo, porque orar não é fácil. A sua carne não deseja a oração, a sua carne deseja o conforto. O seu espírito está pronto, mas a sua carne trabalha contra o seu espírito para que você não tenha uma vida de oração. Então, para ter uma vida de oração é preciso perseverar. Você não pode apenas orar hoje e orar daqui a sei lá quantos dias. Quer dizer, você precisa sempre ter uma vida de oração. O apóstolo Paulo diz: orai sem cessar. Ele diz em outro texto: orando em todo o tempo. Quer dizer, não é o tempo todo, mas em todo o tempo, em todas as situações, em todos os dias. Não importa como você está, você precisa dobrar os seus joelhos e orar. E não se preocupe se você não vê grandes acontecimentos na sua vida, porque a Bíblia diz que Cristo, quando ensinou sobre a oração, ele disse que o Pai vai estar lá em secreto. Ou seja, mesmo que você não veja grandes acontecimentos, luz no seu quarto ou alguma coisa do tipo, algo sobrenatural, mas Deus, o Pai, vai estar lá em secreto, ele está contemplando a sua oração. E a Bíblia diz que se você perseverar, você vai ter a resposta de Deus. Então persevere, continue batendo, continue buscando, continue orando, não importa o que aconteça, continue orando, não desfaleça, ore sempre, todos os dias. Amém? Então fica aí esse ensinamento da palavra de Deus, essa reflexão da palavra de Deus sobre o dever de orar sempre e
nunca desfalecer. Que Deus abençoe a sua vida e fica com Deus e até a próxima. Valeu!